Olá, eu sou o Rudá. Hoje nós vamos falar da função main, que existe na linguagem C, por exemplo, e também em outras linguagens definem o main, que seria o ponto de entrada do seu executado. Todo programa precisa iniciar num ponto e esse ponto chama-se main. É uma função que a gente declara para que isso aconteça, no C. Ou C++, ou muitas linguagens também seguem esse padrão, como eu falei. Eu vou criar um arquivo vazio e vou chamar ele de main.c. Podia ser outro nome, podia ser principal.c, mas eu vou continuar como main.c. Eu vou criar um executável, o arquivo está vazio, que eu dei um touch, né? Eu vou tentar compilar esse programa com o compilador C que eu tenho, que é o LLVM, aqui, né? E main.c, o nome de arquivo de entrada, -o, e o arquivo de saída, que é um binário executável, que é o main. Só que quando eu tento compilar, como não tem nenhuma função definida main, ele me avisa que esse símbolo está faltando no meu programa executável, o main. Ele põe sempre quando tem uma função em C, ele põe um underscore na frente, que é o link que faz isso. É uma coisa interna de compilação, certo? E faltou o main. Então eu vou declarar o main dentro desse arquivo vazio. Eu vou fazer de maneira mais simples possível. Digo que é uma função e tem um corpo vazio. Agora eu vou tentar compilar novamente. E acabei obtendo um warning, dizendo que o tipo especificado de retorno está faltando de especificar um tipo, na verdade. Esse tipo foi definido como inteiro. E ele gerou um warning, porque a gente não declarou o tipo. E tá certo, é um inteiro realmente no print. Mas eu posso dizer explicitamente que é um inteiro, né? Vamos botar aqui int main. Vou agora compilar novamente e não vai dar nenhuma mensagem de erro. Eu vou executar e o que aconteceu? Nenhuma mensagem, porque eu não botei nenhum print, nada disso. Mas houve um retorno para o shell de um valor que é 0, quer dizer que executou sem nenhum problema. Então, o int foi um valor de retorno e voltou como 0 porque é meio que padrão isso. Eu não fiz um retorno explícito também. O que acontece internamente em muitos sistemas é que a tua função main, no caso, né, ela é chamada por uma outra função anterior chamada start, que prepara todos o ambiente, as variáveis necessárias aqui para executar o main. E esse aqui pode ser um linker, pode ser a biblioteca C, pode ser o sistema operacional, pode ser o bash, um monte de qualquer coisa pode... O bash não, mas muitos sistemas têm esse start, o nome geralmente é start mesmo, que chama main. O main executa, que é o código que você põe dentro dele, e no final, por dar um retorno, ele retorna para exit, que é uma função também dentro do sistema que pega esse retorno, passa a ver se deu algum problema e tudo mais. Então, o fluxo é sempre start, main, exit. E aqui a gente conseguiu fazer com que ela executasse e retornasse 0. Digamos que eu queira retornar um valor diferente de 0. Por que eu quero retornar um valor diferente de 0? Porque existe no shell, no Unix, por exemplo, tem dois comandos. O true, que retorna 0, e o false, que retorna 1. Digamos que eu queira fazer um false agora. O que eu tenho que fazer é fazer return 1, e com isso esse valor vai retornar para o exit e depois vai ir para o shell também. Então vamos compilar e executar. Novamente não tem uma mensagem, mas existe uma condição de retorno que foi 1, e esse valor eu posso também botar outros números, geralmente também em outros códigos de erro, digamos 42. Vamos compilar novamente e executar. Agora o shell recebeu o valor 42, é um inteiro. Tem algumas exceções em quantos valores você pode pôr ali, qual o número que você pode pôr ali, na verdade, tem uma convenção. Em todo caso, vamos dizer que ele vai retornar 0, porque a gente sempre vai executar com sucesso. Digamos que eu queira criar uma outra função main. O que acontece se eu defino uma outra função main? Opa. Vamos tentar compilar. Ele diz que é um erro e houve uma redefinição de main. Então, não posso fazer uma redefinição. Eu tenho que ter apenas no programa um main. Ok, o start, eu falei para vocês que ele prepara para o main executar. É o sistema operacional, digamos assim, que prepara. Digamos que eu tenha que passar parâmetros. Que são os parâmetros? No caso, se a gente tiver aqui um echo 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é o parâmetro que eu passei. Eu passei, na verdade, o 1, o 2 e o 3, as palavras, né? E aqui ele botou de volta, são os argumentos. O primeiro argumento seria o 1, o 2 ou o 3. Mas existe o argumento 0, que é o nome do programa, digamos aqui o echo. Como é que eu recebo tudo isso? O start passa para mim um vetor com esses parâmetros, é um vetor de strings. E o primeiro é o próprio
programa que vai executar, que no caso vai ser o que a gente dá o nome dele de executável. A gente vai ver agora. Eu preciso ter, então, dois parâmetros. O número de argumentos, que é o inteiro, que por convenção chama argc, e o vetor de strings, que por convenção chama de argv, como é definido assim em quase todos os programas. Eu preciso varrer, então, os parâmetros, os argumentos. No caso, são argumentos. Eu vou fazer um loop for, com o índice i, começando do zero, e vou até que ele seja, enquanto ele ser menor do que o argc. Enquanto tiver argumentos, eu vou incrementar, e agora eu preciso fazer que ele imprima os argumentos. Para isso, eu vou usar o putS, que está definido dentro do standard.io. O standard.io, o putS, ele imprime um char asterisco, que é uma string. Né? Vamos lá, então. PutS, o argv, que é o vetor de strings, indexado por i. Ok? Agora nós vamos compilar. E eu esqueci de incluir o cabeçalho, por isso que ele disse lá, ele deu um erro ali. Include standard.io, tem que ter o standard.io. Agora vai calar esse warning, executou, ok, o compilador executou sem problemas, sem warnings, sem erros. Agora eu posso executar o main. O que vai acontecer? Ele imprimiu o ponto main. Por quê? Porque é o próprio nome do executável. Se eu renomear ele, digamos, para principal, se eu executar o principal, ele vai ter como primeiro parâmetro principal. Então, digamos que eu queira agora botar os argumentos. 1, 2, 3. Ele vai imprimir o nome do programa, que é o argumento 0. O argumento 1 é 1. O argumento 2 é a string 2. E o argumento 3 é a string 3. E se eu fizer também mais parâmetros, todos eles vão ser impressos na tela. Porque o stat preparou os argumentos. No caso aqui foi o bash, né? O bash que vai executar esse main, mas ele também passa para uma parte do sistema operacional, que é da biblioteca C, não do sistema operacional, que é o link que tem uma função chamada stat. A gente pode tentar dar uma olhada, uma debugada. Agora seria uma parte avançada. Se você já entendeu a parte do main, não precisa continuar aqui com esse, mas eu vou mostrar internamente como as coisas funcionam. Eu vou compilar com a função de debug e vou compilar o main para main novamente. Deixa o principal lá como estava. Vou chamar o llndb, que é o debugger, do main. Está criando o target e agora eu vou poder fazer um breakpoint na função main. Ele me diz onde está no arquivo, no caso, vou listar o main só para a gente saber que está tudo certo, e vou executar. Ok. Muita informação aqui. O que interessa é que a gente parou justamente nos argumentos. A gente tem o argc, o argv, e a gente pode ver então, através do comando bt, qual foi a pilha de chamada. Quem chamou o main? Quem chamou o main, se a gente olhar nesse frame número 1 aqui, a gente vai ver que uma função chamada start, dentro dessa biblioteca dinâmica chamada libdild, se a gente for ver o que ela é, o dild é o link editor, digamos, uma parte da biblioteca C que linka o seu programa com as bibliotecas executáveis e faz tudo executar. Por isso que ele tem um start dentro definido. E esse start chamou bem, passando como parâmetro argc1, porque só tem um parâmetro, que é o nome do executável, porque a gente não passou parâmetros a mais, e aonde está o argv. A gente pode imprimir esses valores, o argc, acho que vai estar definido, sim, e o argv. O argv de 0 tem que ser o nome do executável, que a gente vê ali que ele já decodificou tudo certinho. Claro que eu podia fazer uma indexação de ponteiro, que daí ia dar, o resultado ia ser o mesmo aqui também, certo? E com isso a gente pode, sei lá, executar passo a passo aqui e vai ver que ele só vai imprimir o nome de executável, que é o único que tem. No final ele vai sair do fora agora e vai executar o return. E aqui a gente já vê que tem um ponto de entrada para a função exit, olha só. Que ele saiu do main, vai sair do main, e eu acho que já até saiu do main, porque aqui está mostrando a thread de execução, né? E está dentro do contexto, de novo, da biblioteca
libdld, né? Dynamic Link Editor, e dentro desse retorno para o exit. Ele faz uma coisa aqui de assembler, sei lá, acho que é register read, é isso aqui. Então o EAX, que na verdade seria o RHAX, é isso aqui. Tá com 0, porque provavelmente é o retorno 0, e ele joga dentro desse EDI, que seria o RDI no caso. Aqui, ó. Aqui ele tá zerado. Ele não está zerado ainda não. Bora ver se ele faz se ele executa isso. Aqui. Agora deve estar zerado o registrador EDI. Sim, zerou agora. E no final das contas ele vai chamar alguma outra coisa lá do sistema operacional depois do exit da chamada, o símbolo do exit, tem um halt aqui, então aí já vai para as entranhas do sistema. Mas é assim que funciona a execução do main, no caso, dentro do sistema operacional aqui, no caso, da biblioteca C do sistema, né? Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha sido interessante e educativo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.